Por várias vezes, a SIC procurou entrevistar vários altos responsáveis políticos em Maputo. Todas as tentativas tiveram como resposta a falta de disponibilidade, um argumento que se repetiu em Lisboa por questões de agenda face aos vários pedidos que foram feitos pela SIC junto da Embaixada moçambicana. Mas várias questões ficam em aberto. Vamos procurar aprofundar o tema aqui em estúdio com a autora desta grande reportagem, Cândida Pinto, e também com o especialista em assuntos africanos, Fernando Jorge Cardoso. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Cândida, vamos começar por ti. Quase 2 anos depois deste desaparecimento ainda não há explicações para o que de facto aconteceu. Tu estiveste no terreno, ouviste vários testemunhos. Seguindo aqui o caminho das possibilidades, com que sensação é que ficaste? Bom, com uma sensação para já de mãos vazias, porque de facto a investigação não é muito clara e não nos indica uma pista concreta que possa estar mais perto da verdade. Eu diria que 3 hipóteses eventualmente se colocam em cima da mesa, sendo que, de acordo com as autoridades policiais, tratam-se sempre de desconhecidos que cometeram este crime, mas eu apontaria 3 hipóteses, ou um crime de delito comum para roubarem 4.200 euros, foi esse o montante dos levantamentos, ou uma competição pela exploração florestal. Estamos numa área, a província de Sofala é uma área que, do ponto de vista de madeira, é bastante rica e, portanto, poderia existir ali alguma competição entre interesses, ou então por uma suspeita de apoio político, que é um pouco aquilo que é dito também pelo Serviço de Investigação Criminal de Maputo, sem clarificar nada sobre os autores, levanta essa questão de que Américo Sebastião poderia, enfim, facultar algum apoio logístico aos homens da Renamo. Eu lembro que esta zona, em 2016, era um foco de conflito bastante grande. Lembro também que a Renamo tem uma implementação, do ponto de vista eleitoral, por exemplo, nesta província e noutras províncias, cerca desta, no centro e norte do país, de grande envergadura, e, portanto, Américo Sebastião dava trabalho a 300 pessoas. Ora, 300 pessoas a quem pagava salários e dava alimentação. Se isto pode ser entendido como um apoio logístico, pois, não sei, mas de facto a investigação não é esclarecedora. Fernando Jorge Cardoso, depois de ver esta grande reportagem, com que convicções é que ficou? O que é que mais o surpreendeu? Fiquei triste, porque Moçambique é também o meu segundo país. E as 3 hipóteses que a Cândida colocou agora sobre aquilo que poderá ter acontecido são exatamente as mesmas hipóteses que eu coloco e não sei qual delas é que será certa e não ficarei surpreendido com qualquer um desses resultados. A minha tristeza, para além daquilo que aconteceu, vem também do facto da opacidade toda e particularmente do facto das autoridades intermédias e superiores em Moçambique não responderem. E aqui não se trata de não responderem à SIC, é não responderem ponto final. A postura e o silêncio por parte de Moçambique levanta aqui outras suspeitas? Não me parece que tenha a ver com isso. Parece-me que tem a ver com o facto de não terem nada para dizer e não o quererem admitir. Eu penso que neste momento ninguém tem a noção daquilo que se poderá ter passado e tem, talvez, do ponto de vista das autoridades moçambicanas, tem receio que possa ter sido a terceira hipótese. Agora, e como têm receio que possa ter sido a terceira hipótese, preferem ficar calados. Agora, contudo, há um aspecto muito relevante, porque mesmo que não tenham nada para dizer, porque não tenham feito o seu trabalho, não tenha sido feita a investigação, Cândida, há casos passados de raptos de cidadãos estrangeiros que tiveram ajuda de polícias de investigação estrangeiras, brasileiras e portuguesas, inclusivamente. Porque é que, neste caso, as autoridades moçambicanas não respondem sequer? É que não há uma negativa. Há uma ausência de resposta às várias ofertas feitas pelas autoridades portuguesas, como dizia na reportagem embaixadora. Sim, esse é um ponto fulcral desta questão, porque de facto acaba por, enfim, subtrai-se a ideia de que há algo que está a ser escondido. Porque na onda de raptos 2013-2014
nessa altura onde foram acabaram por ser raptados 8 portugueses. A Polícia Judiciária esteve em Maputo, colaborou com as autoridades moçambicanas e houve vários, enfim, todos os casos acabaram por ser resolvidos com pagamento de resgate por parte das famílias ou não, mas houve essa colaboração bem sucedida, com sucesso, não é? Portanto, a grande incógnita aqui neste momento é porque é que de facto a Moçambique não aceita a cooperação da Polícia Judiciária portuguesa, nomeadamente, uma vez que todos nós sabemos que os meios... Mantenha o seu carro sempre impecável. A partir de quinta-feira, não perca. Aspirador sem fios de líquidos e pó com sistema de filtro permanente e lavável, apenas 19,99 €. Compressor com potente motor elétrico para rápida criação de pressão, 59,99 €. Lidl, mais para si. De investigação em Moçambique não são propriamente muito ricos, não é? E, de facto, existindo esta oferta por parte de Portugal, eventualmente poderia dar alguma clarificação sobre aquilo que terá acontecido. Portanto, isto também acaba por, enfim, tornar este caso mais opaco e acaba por levantar alguma suspeita, obviamente. Sobre o poder político, especificamente? Exatamente, sobre quem não responde a esta oferta. Apesar do Presidente da República Portuguesa ter dito aquilo que disse nesta reportagem, deixando no ar que ele próprio falou com o Presidente Filipe Nyusi. Todos os canais, do que sei, todos os canais foram abertos e têm sido utilizados para tentar esclarecer este caso. E, portanto, todos os canais, inclui a Presidência da República. Aliás, não nos podemos esquecer que a primeira viagem presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa foi a Moçambique. E, portanto, ele mostrou todo o carinho que tem por este país. E, portanto, ele tem tido, de facto, enfim, não só ele, obviamente, o Governo, porque isto é uma matéria da competência do Governo, da diplomacia portuguesa, mas, portanto, tem estado o Governo e a Presidência, creio eu, daquilo que entendi, têm estado concertados para tentar esclarecer algo de Maputo, mas, incompreensivelmente, não há nem essa possibilidade de deixar que a cooperação da Polícia Judiciária se concretize, nem mais nenhuma explicação. E que mais é que Portugal poderá fazer neste sentido? Será difícil porque Moçambique é um país soberano, não é? Portanto, cada país tem a sua soberania e resolve ou desenvolve as suas investigações como entende que deve fazer. Como é que são os meios da polícia moçambicana? Sabemos que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo com imensas dificuldades. Não só os meios materiais, como os próprios meios humanos, que não têm a formação para conseguir, muitas vezes, desempenhar as investigações, nomeadamente em casos deste género, com o calibre a que nós, pelo menos, estamos habituados em países europeus. Como é que são os meios da polícia moçambicana? Que preocupação é que há da parte do poder político em que as entidades de investigação tenham os meios necessários para realmente fazer o seu trabalho? Eu tenho estado aqui um pouco retraído, mas talvez possamos ser um pouco mais claros. Eu estou convencido que a razão pela qual as autoridades moçambicanas não aceitaram e não aceitam a cooperação da Polícia Judiciária Portuguesa tem a ver com o facto de a zona onde isto aconteceu e a altura em que isto aconteceu ser uma área considerada, do ponto de vista dos dirigentes políticos moçambicanos, uma área, digamos, extremamente sensível do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político. Por ser uma área de influência da Renan. E a entrada de qualquer polícia ou qualquer corpo de segurança de outro país iria levar a que, digamos, houvesse uma porta flanqueada desse ponto de vista. Eu estou convencido que esta será a razão pela qual à moçambicana, vamos dizer assim, não há uma resposta clara. Ou seja, admitir perante a RENAM que não tem o governo e as autoridades moçambicanas... Admitir perante as autoridades, fossem elas quais fossem, que lá apareçam de outros países, digamos, situações de facto que possam existir naquele local ou naquelas circunstâncias e que possam ir muito além
do rapto, da eventual, daquilo que aconteceu com o Américo Sebastião. Portanto, mais do que até... Exatamente. Eu penso que esta é a razão. Porque se aceitaram a Polícia Judiciária Portuguesa e outras polícias, noutros casos, em Maputo e mais do que isso, a polícia moçambicana às vezes também descobre os culpados. Claro. E a justiça moçambicana às vezes até absolve alguns que são, inclusivamente, por exemplo, temos um caso muito célebre de um amigo meu que foi absolvido, apesar de contra ele estar Armando Emílio Guebuza, que na altura era Presidente da República em Moçambique. E foi o Poder Judicial que o absolveu contra, digamos, uma denúncia e uma acusação feita pelo Presidente da República. E eu não creio que haja aqui uma intenção deliberada de não aceitar. O problema está a ver com o sítio onde foi, a altura em que foi e aquilo que pode ser descoberto. E, portanto, não havendo intenção também no processo de investigação. Vamos ser muito claros, vamos pôr a terceira hipótese. A hipótese de terem sido vestidos à civil ou não vestidos à civil, elementos ligados às forças de segurança ou às forças militares moçambicanas que, por qualquer suspeita, verdadeira ou fictícia ou por qualquer razão, tenham considerado que estava na altura de retirar aquele cidadão de cena. Vamos imaginar isso. Eu estou absolutamente convencido que ninguém do governo moçambicano ou das autoridades superiores moçambicanas deu uma ordem nesse sentido. Por uma razão muito simples, porque são 3.000 cabeças de gato, são 200.000 hectares de exploração, são raras as explorações económicas em Moçambique, onde haja algo para mostrar que, de facto, está a ser produzido, alguma coisa está a ser feita em termos de agricultura, de florestas, etc. E eu penso que o que há aqui é um grande embaraço. Há aqui um grande embaraço e algum receio de alguma coisa ser descoberta. E daí as não-respostas. Porque a resposta teria que ser não. E aí é difícil você descobrir um moçambicano que diga não muito diretamente, sabe? Mas depois, do ponto de vista internacional, torna-se muito mais difícil. Claro, como aconteceu com os empréstimos, com o problema da dívida fictícia. Justiça moçambicana, com esta história de que o próprio Presidente fica amarrado porque ele era Ministro da Defesa na altura em que aquilo aconteceu, mesmo que ele não tenha tido a intervenção, ele sabe o que se passou e sabe que tudo aquilo foi feito como uma forma de conseguir armamento para tentar obstar a uma possível reacender de luta contra a Renamo. Portanto, há aqui este jogo de opacidades e, infelizmente, Américo Sebastião é apanhado na pior altura para isto acontecer. E como é que, de facto, ficam as relações diplomáticas entre Portugal e Moçambique depois de todo este caso? Há aqui uma descredibilização... Tratando-se de portugueses e moçambicanos, eu acho que vai tudo passar e vamos continuar amigos. Sim, aliás, o Primeiro-Ministro tem uma viagem projetada a Moçambique nas próximas semanas, nos próximos meses, pelo menos está projetada essa viagem, portanto, obviamente que creio que Portugal vai continuar a insistir para ter uma resposta qualquer para encerrar este caso e depois também há a questão da família. A família aguarda uma resposta e, de facto, a família não se tem poupado esforços, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, procurando uma resposta. Há uma petição que está a decorrer para que o caso seja levado à Assembleia da República aqui em Portugal. A mulher de Américo Sebastião já percorreu o Parlamento Europeu, o Comitê dos Desaparecimentos Forçados das Nações Unidas, enfim, autoridades nacionais e internacionais, enviou cartas às autoridades moçambicanas, nomeadamente ao Presidente de Moçambique, e de facto há essa questão que a família de facto não me parece que fique satisfeita com uma não resposta, e há o filho que está em Moçambique, como nos disse, a aguardar que o pai volte ou alguma outra resposta, não é? E, portanto, há essa necessidade que eu creio que Portugal irá continuar a tentar obter uma resposta também para dar a esta família. E, de facto, como dizia o Fernando Jorge, o nível de investimento para aquela zona é significativo e aquela zona de Sofala, a zona do conflito, se olharmos para 2016, toda aquela zona fica muito longe de Maputo a todos os níveis. A todos os níveis, nomeadamente políticos, porque são zonas de influência completamente diferentes. São zonas diferentes e muitas vezes, de facto,
não quer dizer que seja uma ordem emanada pelo próprio Presidente para destruir A, B, C ou D. Podem existir outros interesses, de facto, que se colocam pelo meio e que depois, enfim, acaba por haver uma perda de controle da situação. De qualquer forma, precisamente, acaba por haver uma perda de controle. E há como eu dizia há pouco, também a questão da gestão da imagem internacional de Moçambique, que teve anos de crescimento muitíssimo grandes e de afluxo ao país de muitos investidores estrangeiros, empresários que foram investindo, e agora, com isto que se tem vindo a passar, 150 casos de raptos em 6 anos, entre 2013 e 2014, 8 portugueses, mais este caso que está por resolver há 2 anos, mais os inúmeros casos de raptos. Isto traz problemas para o desenvolvimento de Moçambique e para, em última análise, a economia e para os próprios moçambicanos? Está-me a fazer a pergunta a mim. Eu penso que Moçambique tem 2 problemas fundamentais que têm que ser resolvidos para uma recuperação de credibilidade. E esses 2 casos principais são, em primeiro lugar, chegar a um entendimento final com a Renamo para terminarem as hostilidades. Essa situação, nesta altura, está mais bem encaminhada do que nunca. No dia 9 de fevereiro, o Presidente Nyusi apresentou uma proposta conjunta dele e do Presidente de Dhlakama à Assembleia Nacional, à Assembleia Moçambicana, ao Parlamento Moçambicano, no sentido de alterações pontuais na Constituição que levarão a uma modificação do sistema eleitoral nas autarquias e nos governos provinciais e nos distritos. Alteração em que sentido? Alteração no sentido de poder haver eleições para listas partidárias, de coligações partidárias ou de cidadãos, quer para autarquias, quer para governos provinciais, já em 2019 e depois em 2024, a mesma coisa para os distritos, que são unidades que ficam entre as províncias e os municípios, vamos dizer assim. E isso era uma das grandes exigências da Renamo, no sentido de chegarem a um entendimento para além da acomodação dos, digamos, restantes guerrilheiros de Renamo que ainda sobram na polícia moçambicana e em atendimento aos antigos combatentes. Portanto, estas questões estão provavelmente prestes a serem resolvidas. Ainda no dia 28, na quinta-feira ou quarta-feira da semana passada, que ambos as bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo declararam a sua prontidão a fazerem aprovar o mais depressa possível a proposta que lhes foi apresentada, contra a opinião, por exemplo, do MDM e de um conjunto de organizações não governamentais da sociedade civil. Portanto, eu estou em crer que essa situação vai ser resolvida e a Renamo vai voltar a entrar no jogo político enquanto força política. Este é o primeiro sinal, do ponto de vista da credibilidade internacional, sine qua non, ou seja, sem o qual não haveria, de facto, uma recuperação da imagem nem do investimento privado em Moçambique, a não ser no gás, ou no petróleo, ou nos minerais. A segunda grande questão que Moçambique tem para resolver é a questão de um entendimento com os credores relativamente a uma dívida que foi contraída em 2013-14 para compra de armamento disfarçada de empresas de pesca e de empresas de vigilância marítima, pertencentes às forças de segurança moçambicanas, e foi contraída no tempo do Armando Emílio Guebuza, em que o Ministro das Finanças, portanto, um elemento da Presidência da República, um elemento do Ministério das Finanças e um elemento do Ministério da Defesa são co-assinantes, digamos, do empréstimo que é dado pelo Credit Suisse e por um banco russo, num valor de cerca de 2 mil milhões de dólares. 2 mil milhões de dólares é absolutamente abismal do ponto de vista do orçamento moçambicano. E que também resultou, se não estou a erro, na compra de muitos barcos que, entretanto, estão parados sem ninguém com formação para poder operá-los. Mas isso é secundário. O que é principal aqui é que isto é feito à revelia das instituições multilaterais que tinham como obrigação, por parte da comunidade internacional dos credores, de supervisar aquilo que se passava em Moçambique, concretamente o Fundo Monetário Internacional. E há, neste momento, desde há 2 anos, que Moçambique está um pouco suspenso. Ou resolve a questão com os credores e o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, retomam, vamos dizer assim, um financiamento normal,
ou então Moçambique está em maus lençóis. Estas são as duas principais preocupações do ponto de vista da credibilidade política no exterior. No que respeita aos raptos, os raptos em Maputo estão mais ou menos controlados, vamos dizer assim. Continuam a existir esporádicos depois para cá. Exatamente. Estão mais ou menos controlados. Infelizmente, esta situação concreta que nós tivemos hoje nesta excelente reportagem da Cândida mostra-nos uma situação pessoal absolutamente... É o que eu digo, uma pessoa fica um pouco sem palavras. Talvez esperemos que com a melhoria da situação política moçambicana e a resolução desta questão, tudo isto tem que resolver este ano, 2018. Vai haver eleições em outubro, vamos dizer assim. E há prazos, há ultimátumos por parte do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e dos principais credores. Portanto, Moçambique tem que resolver esta questão em 2018. Talvez se criem melhores condições para que este caso em concreto possa ser novamente retomado. Cândida, parece que todas estas alterações que foram referidas a nível político, também de tentativa de recuperação a nível internacional, podem de alguma forma ajudar ou mudar o rumo de uma justiça que parece paralisada? Eu espero bem que sim, mas de facto acho que há esse problema também da opacidade da justiça e da impunidade, é um problema tremendo, creio eu, em Moçambique. Aliás, na semana passada houve um comentador político que foi raptado em Moçambique, em Maputo, que foi espancado, que foi deixado à beira da estrada, o Iricino de Salema. Isto junta-se a muitos outros casos que têm acontecido em Moçambique nos últimos anos e em grande parte destes casos nunca há uma resolução final, nunca há uma investigação em que se identifiquem os responsáveis por estes atos violentos. Mesmo que se tenha acesso a imagens, nomeadamente videovigilância, Cândida. Mesmo com imagens. Portanto, há aqui uma impunidade e uma opacidade da justiça que Moçambique seria bom que resolvesse, porque a questão da justiça e da validade da justiça cruza com todas as questões que o Fernando Jorge acabou de referir e que podem, de facto, abrir o caminho a Moçambique para voltar a ter crescimento económico. Neste momento, a economia de Moçambique está totalmente estagnada. Cândida, nós, de facto, quando ouvimos esta grande reportagem, é referido que depois deste rapto ocorreram 32 levantamentos de dinheiro na semana em que se seguiu a este rapto. O que é que serviu de prova para a polícia neste caso? Imagens de videovigilância, por exemplo? Sim, há imagens de videovigilância, há fotogramas retirados dessas imagens. Nós temos essas imagens também, esses fotogramas, onde estão, enfim, documentadas as pessoas que fizeram esses levantamentos e essas imagens foram disponibilizadas também à polícia, mas não houve nenhuma referência em relação à possível identificação ou os esforços de identificação dessas pessoas que fizeram esses levantamentos. De facto, a investigação e a questão da opacidade da justiça são um problema complexo neste momento ainda em Moçambique. Esperemos todos que rapidamente se resolva. Posso só acrescentar uma questão? Uma nota final. Uma nota final. Os raptos começaram com quadrilhas provenientes da África do Sul. Exato. E depois continuaram também com ligações à África do Sul, mas com elementos que tinham sido elementos das Forças de Segurança e Defesa moçambicanas e que também aprenderam, digamos, com esse modus faciendi. Esta questão, eu posso-vos dizer, porque eu conheço juízes e elementos da polícia moçambicana, deixa-os muito perturbados, porque eles têm a perfeita noção de que a credibilidade deles está em jogo. Portanto, há uma intenção de resolver. Não é um problema só de opacidade, é um problema de falta evidente de meios de formação e de capacidade para fazer. Fernando Jorge Cardoso, sim. Era isso mesmo, ia despedir-me de vós. Fernando Jorge Cardoso, candidato, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigado. Boa noite.